Olá, jovens! Mais uma aula de história com o professor Vilarim e hoje vamos falar sobre Jânio Quadros, o presidente brasileiro que governou por pouco tempo. Foram 7 meses de governo, mas imagine 7 meses de movimentação. Um governo autoritário, moralista, mas ele já mostrava isso na campanha dele. E a campanha ele fazia com uma vassourinha, tinha até música. A vassourinha, o varre, varre, vassourinha. Ele ganhou a prefeitura de São Paulo com a vassoura. Foi governador de São Paulo usando a vassoura na campanha. E agora para a presidência ele traz a vassoura de novo. E venceu com a grande expressão de votos. Ele venceu com 48% dos votos e haviam mais dois candidatos nessas eleições, que eram o general Lott, vocês estão lembrados dele? O general Lott, aquele que deu o golpe preventivo no governo de Café Filho ainda, e garantiu a posse de Juscelino Kubitschek. Ele era legalista, era um homem conservador e pela Constituição brasileira. General Lott. General Lott, ele participou, foi indicado por JK para ser seu sucessor. O general Lott, ele foi pelo PSD-PTB. Teve 28% dos votos. Jânio Quadros, ele vem de um partido pequeno, que é o PTN, é o Partido Trabalhista Nacional. Mas ele teve o apoio de Carlos Lacerda, da UDN. E com esse apoio ajudou a que ele vencesse as eleições. E Carlos Lacerda se candidatou a governo da Guanabara, venceu na Guanabara, e a UDN também elegeu em Minas, Magalhães Pinto. Então, dois estados fortes no Brasil, né, de grande influência, Guanabara e Minas Gerais. Então, dois estados fortes. E havia mais um outro candidato, que é o Adhemar de Barros. Adhemar de Barros, por aquele seu partido, que é o PSP, Partido Social Progressista, o mesmo de Café Filho, Partido Social Progressista. Ele fica com 23% dos votos. E as eleições de 1960 foram ganhas por Jânio Quadros. E quem era seu vice? Porque nessas eleições, como vocês já sabem de outros vídeos, o pessoal que vem acompanhando, né? Como vocês sabem, havia a eleição para a presidência da República e para a vice-presidência da República. Então, o candidato que venceu era da chapa do general Lott, do PSD-PTB. Foi o João Goulart. João Goulart. Então ele venceu. Jânio, presidente. Vice, João Goulart. Bem, como o brasileiro é cheio de humor, né? É um povo alegre, festivo, cheio de humor. Então o brasileiro passou a chamar esse governo de Janjan. Jânio e Jango, que era o nome, como era conhecido João Goulart. Né? Então aí está Janjan. Só que Janjan não eram tão aliados, porque eles pensavam diferente. Né? Então, Jânio, representando a UDN e seu antigo partido, o PTN, e o João Goulart com o PSD, PTB. O governo de Jânio. Jânio já mostrava na campanha que ia ser moralista, autoritário. Era seu discurso. E queria acabar com a corrupção. Ele ia varrer a corrupção com a sua vassoura. Bem, ele fez uma política realmente autoritária, pelo que a história conta, né? Que ele fazia uma política chamada, com os ministros e alguns administradores públicos, a política do bilhetinho. Escrevia um bilhete,
dizia o que ele queria através daquele bilhete. Autoritarismo, né? E a vontade pessoal dele trabalhou dessa forma. Ele dizia que o Congresso Nacional era um clube dos ociosos. Ele começa a perder prestígio diante do Congresso. Fez alguns decretos moralistas, decreto que talvez não seja para um presidente, função de um presidente, mas acabar com as brigas de galos no país, será que será a coisa mais importante para o país? Acabar com o jogo do bicho, acabar com os cassinos, proibir as mulheres de usar biquíni nas praias. Poxa. Atitude moralista demais. E até com um tom bem machista. Bem, ele vai fazer uma devassa do setor público. Ele vai começar congelando salários dos funcionários públicos. Congelando salários, investigando aqueles que foram nomeados por acordos partidários, por amizade com políticos. Ele vai procurar essas pessoas quais foram. Vai ver algumas regalias dos funcionários públicos. Vai fazer uma devassa no setor público, uma investigação no setor público. Sua política interna foi moralista. Ele devia ter se preocupado talvez mais com outros setores, como, por exemplo, a questão da educação, da alimentação. Ele vai cortar subsídios do trigo e seus derivados. Vai aumentar o preço dos produtos. Cortar os subsídios na gasolina. Isso só vai inflacionar o país. Mas com essas atitudes, ele vai agradar o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que vai agora até emprestar mais recursos. Ele agora vai ter o apoio do FMI por conta desses cortes e essas mudanças que ele está mostrando fazer no Brasil. Mas ele faz um governo interessante. Ó. O interno foi muito autoritário, moralista, né? Mas o externo não. Ele até que foi moderno no externo. Ele fez uma política externa independente. Vamos lembrar que o Brasil estava, não só o Brasil, mas o mundo, na chamada Guerra Fria, onde dois blocos, a bipolaridade, né? Dois blocos controlavam a política econômica dos países, a sociedade, que era o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Desde o governo de Gaspar Dutra, as relações diplomáticas com a União Soviética tinham sido cortadas. Ele agora vai reatar essa aliança. Ele vai fazer negócios com a China, passa pela Alemanha Oriental também, para relações diplomáticas. Ele não estava preocupado com a ideologia política dos países, se era capitalista, se era comunista, não. Ele queria reatar, ele queria fazer comércio com essas nações, ter boas relações comerciais com essas nações. Ele tomou algumas outras atitudes que deixaram os militares e conservadores preocupados com ele, como a homenagem que ele fez a Yuri Gagarin, o astronauta soviético, pela sua conquista espacial. E aqui no Brasil, ele concedeu a medalha Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul
ao ministro da Indústria de Cuba, Ernesto Guevara, concedeu, que é um dos maiores títulos que são concedidos a um personagem, né, pelo Brasil. Então, ele concedeu a Guevara. Lembrando que Cuba tinha feito sua revolução em 1959, e em 1961 Cuba já tinha se declarado socialista. Então, ele envia o vice para fazer negócios na China. Essa situação começa a preocupar militares e conservadores, que vão agora pressionar o seu governo. E o que ele faz? Renuncia. Renunciou o governo, fez uma carta, entregou ao Congresso Nacional, renunciando. O Congresso, em poucas horas, aceitou. Talvez não fosse o que ele esperava. Talvez não fosse. Talvez ele esperasse que o Congresso, que as pessoas, o povo saísse nas ruas para defendê-lo. Mas isso não aconteceu. Então, talvez por esse motivo, ele ficou decepcionado e o Congresso aceitou a sua renúncia. Mas quem vai ficar no seu lugar? O vice? João Goulart? João Goulart já era visto como comunista? Talvez foi o que ele imaginou. Quando o Congresso e os militares apreciassem essa situação, não iriam aceitar o vice como seu sucessor. Mas isso foi aceito, e vocês vão ver em outro vídeo um governo parlamentarista que vai surgir no Brasil. Muito sucesso no seu vestibular, muito sucesso no seu Enem. E até um próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser. Um abração para todos.